E aí, galera, vamos que vamos de filosofia. E seguindo o que a gente já estava falando nas outras aulas, né, que começamos lá, né, trabalhando a filosofia pré-socrática, sofistas, e dois grandes pensadores da filosofia clássica grega, né, a filosofia clássica ocidental. Falamos de Sócrates e de Platão, do pensamento platônico. Agora nós vamos falar o terceiro que fecha essa trinca, dos maiores pensadores da filosofia ocidental clássica, que é a figura de Aristóteles, né? Sempre lembrando que Aristóteles, quando ele aparece no cenário da filosofia, a filosofia já está em crescimento, a filosofia já está na sua idade de maturação, porque ela já tem todo um sistema de pensamento filosófico. Platão vai ser o grande precursor de construir esse entendimento, essa ideia, com a criação da academia, local onde o próprio Aristóteles vai estudar, ser discípulo de Platão, até se transformar no grande pensador com um pensamento totalmente diferente do seu mestre. Aristóteles, apesar de ser discípulo de Platão, a gente vai ver ele construir todo um método, todo um sistema diferente de pensar do seu próprio mestre. Em alguns momentos eles vão ser antagônicos os pensamentos de um com o outro. Vai ter muita diferença, e essas diferenças vão ser utilizadas por escolas filosóficas que virão depois. Um exemplo muito forte a gente vê na patrística, onde Agostinho de Hipona está muito próximo de Platão, e Aristóteles já vai ser tomado pelo pensamento tomista de Tomás de Aquino. Então a gente vê que começa a se ter sentidos nas filosofias que virão depois, na Idade Média, na Idade Moderna e até na Idade Contemporânea, que alguns pensadores se tomarão uma posição política, né, um posicionamento diante desse antagonismo platônico com o aristotélico, e ao mesmo tempo alguns vão pegar alguns momentos, algumas coisas positivas de cada pensamento e construir as suas estruturas filosóficas. Bem, Aristóteles, na verdade, ele não é grego, ele é macedônico. Ele vem de uma cidade conhecida como Estagira, ou Estágira para alguns. Essa cidade não entra na importância, só tem a ideia da origem de Aristóteles, porque, na verdade, Aristóteles vai passar para o mundo como pensador grego. Porque a escola grega é o que manda, né? Desde a escola jônica lá, desde a época de Tales de Mileto, a Grécia vai sendo a grande construtora dessa filosofia ocidental. E como Aristóteles vai ser discípulo de Platão, ele só vai sair de lá quando Platão já vinha a falecer, aí ele vai seguir ao mundo, né? Outra importância muito grande que muitas pessoas... Hoje é até muito falado nisso, mas durante muito tempo as pessoas não sabiam. Aristóteles vai ser o mestre de Alexandre o Grande da Macedônia. Seu pai já o contrata, né, para trabalhar a educação daquele que se transformaria o grande, né, conquistador do mundo helenístico. Bem, agora vamos para a ideia de Aristóteles na filosofia em si. Primeiro, vamos entender como que ele vai entender o conhecimento. Aqui está o tempo de Aristóteles, né, de 384 a 322 a.C. Ele vai criar uma sistematização do conhecimento, que ele vai dividir em 3 linhas. A primeira linha é o conhecimento teorético, em que ele vai caracterizar a física, né, física das ciências físicas, né, velocidade, temperatura, essa física que a gente está falando, né, claro que uma física antiga, mas essa física que a gente está falando. Depois a matemática, e na matemática a gente vai ter, por exemplo, a gente já falou aqui nas aulas anteriores, uma parte chamada lógica, em que a gente vai ter todo um conceito aristotélico, né, a lógica aristotélica, então a matemática em si. E o terceiro tópico aqui é a filosofia primeira, que na verdade é filosofia. Ele vai chamar de filosofia primeira, e esse pensamento dele vai ser conhecido como metafísica, ou pensamento metafísico. E vai ser até onde vai se diferenciar muito de Platão, né? Em que Platão ele fala que o que importa é as ideias. Aristóteles fala que o que importa é a matéria. Então a gente vai começar já a discussão nisso tudo. Platão vai falar de um mundo sensitivo e um mundo inteligível. E esse mundo inteligível ser mais importante, porque é ele em si. Aristóteles vai dizer que o mundo ele só é o mundo da substância. A gente vai ver isso daqui a pouco. Ele vai falar que esse mundo é da substância. Vamos lá. O segundo linha, ele vai dizer a linha
do conhecimento prático, em que aí você vai ter dois momentos, a ética e a política. A política ligada à questão das sociedades, das organizações sociais, né? Toda a questão do poder, dessa relação da coletividade e da organização da polis. E a gente vai ver a questão da ética, que tem a ver com o valor moral, né? Os conceitos aí da sociedade com o indivíduo, né? Que ele vai falar muito ao pensamento aristotélico. Por último, a linha poética, onde ele vai colocar a estética e a técnica, né? Não só ligado à questão da arte em si, né? Mas discutir o belo, a felicidade, algumas coisas sensitivas que ele vai a valorização da matéria e em cima disso a ideia de estética e técnica. Bem, segura aí, continua aí, porque a gente vai para o outro quadro em que a gente vai entender um pouco mais desse pensamento aristotélico, agora falando principalmente de metafísica, né, que é a filosofia em si. Bem, vamos lá, continuando o pensamento aristotélico, e agora falando de matéria, falando de metafísica, né? As 3 distinções da teoria aristotélica. Bem, primeira coisa a gente entender é a questão aqui das 3 dimensões, substância, que ele vai falar entre essência e acidente, matéria, forma, potência e ato. Isso aqui, esses 4 aqui a gente vai falar mais à frente, que tem outra teoria de Aristóteles, né? Que fala basicamente desses movimentos aí, dessas condições. Agora vamos se prender principalmente àquela que seria a base da teoria aristotélica, que é a substância, a essência e o acidente. Substância, Aristóteles ele vai conduzir o mundo sensível e o mundo inteligível, diferente de Platão, que separa os dois e valoriza principalmente o inteligível, né? Aristóteles vai unir esses dois, porque diz que não existe esse negócio de mundo diferente em sensível e inteligível, e ele vai unir os dois dizendo que isso é a substância em si, né? Não tem como separar para Aristóteles. E aí ele vai ter o pensamento de 2 momentos dessa substância. O primeiro é a essência. Não tem como você pensar em água sem a água. Ele vai dizer isso. Água é água. A essência da água está na própria água. E o acidente? O acidente são aquelas condições que acontecem com a substância, mas que a substância não deixa de ser substância. Por exemplo, um homem. Ele pode ser alto, magro ou gordo, mas ele continua sendo homem. Então, a essência dele é ser homem, mas o acidente é ser gordo, ser magro, né, ou ser alto, ou assim por diante. As características que diferenciam dele, que são pessoais dele, são o acidente. A essência é o que, na verdade, ele é como substância, que é o ser humano. Então, esse é só um exemplo, tá? Continua aí que a gente vai falar agora dos outros 4. Vamos lá, continuando agora, a gente em cima desse pensamento que está no quadro de vocês, vai dar para entender um pouco dessa questão do movimento do pensar aristotélico. Primeiro, pensar o que significa cada coisa. Nós já falamos da substância. A matéria é, na verdade, daquilo em si que nós somos feitos, né? Aqui os seres humanos, por exemplo, né? Carne, ossos, músculos, né? Nervos. A forma é aquilo que a gente adquire, né? Os seres humanos vão poder ser de várias etnias diferentes. Se a gente falar, por exemplo, dos animais, você vai ter cachorros de raças diferentes, gatos e assim por diante. E aí a gente entender também o que é a potência e o ato. O ato é o aqui, agora. A potência é aquilo que pode tornar ser, né? Um exemplo muito legal, já li num livro, é de que quando fala que a semente, né, ela é o ato, quando é colocada na terra, ela é a matéria, né, colocada. E a potência é quando ela se transforma, por exemplo, numa grande árvore. Aquela semente se transforma numa grande árvore. Então isso aí, na verdade, é a potência onde pode chegar, né, essa condição dessa matéria. Bem, então vamos aqui, para a gente entender um pouco do pensamento aristotélico, essa basezinha aqui, esse resumo. Todo ser é uma substância, lembrando, Platão vai valorizar a ideia, Aristóteles vai valorizar a matéria, substância, constituída de matéria e forma. Tem que ter as duas, né? A matéria é potência, o que tende a ser,
né? É o que vai ser a matéria do desenvolvimento dela vai se transformar em potência, onde vai chegar. A forma é o ato, como ela é. O movimento é, portanto, a forma atualizando a matéria e é a passagem da potência ao ato, do possível ao real. Então, tipo assim, é a passagem, o que é possível e aonde chegou o real. Então, tá aqui a base dessa ideia, né, de Aristóteles, quando a gente vê ele dividindo aquelas três distinções, né, o pensamento metafísico dele. Agora a gente vai pensar um pouco mais no pensamento aristotélico sobre outra característica do pensamento dele. Continua conosco. Bem, continuando, agora a gente vai, né, fechar esse resumo do pensamento aristotélico, sempre falando sobre Aristóteles, lembrando que Aristóteles tem tanta importância na filosofia, né, não só a clássica ocidental grega, mas na filosofia em si até o dia de hoje, que a gente não tem como fazer um vídeo de 15 minutos falando de toda a filosofia aristotélica, de todo o conceito dele. Na verdade, está fazendo aqui o resumo do resumo. Né? Teria que fazer vários vídeos de horas e horas para falar de Aristóteles, da sua importância. E se você observar, alguns conceitos deles são muito, ainda bem contemporâneos. Muitas das coisas tem muita gente enxergando o mundo com olhar aristotélico sem nem perceber. Né? Não treinou a sua mente a filosofar e por isso acaba pensando no senso comum, mas identificando algumas coisas nesse tipo de proposta aristotélica. Bem, aqui o pensamento de Aristóteles, tudo que se move é necessariamente movido pelo outro, né? É como o mundo, né? A causalidade, as coisas estão sempre afetando as outras. O tempo afeta o corpo, né? Que envelhece, que aí tem todos aqueles o que está no ar, né? A água, tudo uma matéria, uma substância, ela está sempre inferindo na outra, né? E aí o desgaste, né? Todo esse movimento, esse devir, né? Com a substância. Vamos lá. Aqui está a teoria das 4 causas de Aristóteles, em que ele divide, né, a causa material, a causa eficiente, a causa formal e a causa final. Vamos usar um exemplo, por exemplo, que é muito utilizado, que é o exemplo da escultura, né? Feita uma escultura de mármore e de uma divindade, né? Então vamos lá, vamos entender, por exemplo, uma escultura. Causa material. Do que ela é feita? De mármore, Causa eficiente é a ação daquele que é o escultor que produz, né, a estrutura da escultura, que produz a ideia da escultura, que constrói a escultura com suas mãos. A causa formal. A causa formal é o papel daquela escultura. Qual é o papel daquela escultura? Isso é a causa formal. Como ela é de fato. O que ficou? Por exemplo, é uma escultura de uma divindade grega. Está ali, você vai identificar isso. Por último, a causa final. Que seria para quê? Para qual o fim dessa escultura? Qual o fim dessa estrutura? Né? O fim de uma adoração. Então você vê aqui, ó, a mármore, que é material, eficiência, que é a ação daquele que modela a ideia na substância, a causa formal, que seria aquilo que na verdade é a substância. Você está olhando para aquela escultura e está vendo ali, é Zeus, ou ali é Afrodite. Você está identificando na forma de como foi feita pelo escultor. E a parte final é o papel do que foi feita essa escultura, para que foi feito. Então tá aí a gente entender, né, essa ideia desse pensamento aristotélico e entender como que Aristóteles ele vai continuar sendo sempre alvo de críticas, alvo de questionamentos, alvo de toda uma contestação e às vezes até também de absorção dos seus pensamentos nas teorias dos filósofos que virão. Lembrando sempre que para Aristóteles, né, a matéria é o mais importante, a substância. Valeu, um abraço, até a próxima, fiquem com Deus.